No ar, Jornal da CUT. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Os assuntos do Jornal da CUT que entram em destaque a partir de agora são os seguintes. CUT debate os 60 anos do golpe militar de 1964 com a retomada da Comissão da Verdade. Selic cai para 10,75%, mas ainda prejudica o desempenho da economia. Nós vamos saber a opinião a respeito da última reunião do Copom realizada nesta semana, no dia 20 de março, que reduziu em mais meio ponto percentual a taxa Selic. E ainda, advogados criticam a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a revisão da vida toda do INSS. O Jornal da CUT começa agora. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. No próximo dia 31 de março, o golpe militar de 1964 completa 60 anos. Um golpe que jogou o Brasil sob uma ditadura que perduraria por 21 anos, causando um enorme impacto social e político para o país. Para debater esses impactos ainda não resolvidos pelo Estado brasileiro, a CUT realizará nesta terça-feira, dia 26, o painel Ditadura Nunca Mais, a CUT na luta por memória, verdade, justiça e reparação. Esse encontro vai retomar o processo de organização, atualização e efetivação do relatório da Comissão Nacional da Verdade, Memória e Justiça, que foi elaborado pela CUT em 2015. José Genuíno, ex-deputado, ex-presidente do PT, fica com a abertura do painel, atualizando as questões sobre os crimes da ditadura militar no tempo presente e expondo quais são as tarefas para a classe trabalhadora nessa agenda. Genuíno é historiador e foi preso político na ditadura. Também estarão na mesa de debate o ex-ministro dos Direitos Humanos nos governos Lula I e II, Paulo Vanucchi, e Jana Silverman, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, com quem a CUT elaborou o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Participa também o ex-deputado federal Luiz Eduardo Greenhalgh. A secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, Jandira Uehara, que é responsável pelo debate, explica que o objetivo agora é colocar em prática as recomendações elaboradas a partir do relatório que foi finalizado em 2015, mas cuja execução foi interrompida pelo golpe praticado ou cometido, com o golpe da presidenta Dilma Rousseff em 2016. A Jandira diz o seguinte: esse passado sombrio de graves violações aos direitos políticos, sociais e econômicos da classe trabalhadora continua, com operadores ativos na maioria das Forças Armadas, atuando em conluio com a extrema-direita, como se viu nos acampamentos em frente aos quartéis e na tentativa golpista de 8 de janeiro. A atividade é aberta ao público, vai ser das 2 da tarde até as 5 horas da tarde na sede da CUT em São Paulo, na Rua Caetano Pinto, número 575, no bairro do Brás. Economia. Agora a gente fala sobre economia. A Selic, taxa Selic, que é definida pelo Banco Central, caiu para 10,75% ao ano na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. Mas ainda, apesar dessa queda de meio ponto percentual, a Selic alta, como está, ainda prejudica o desempenho da economia. Essa reunião do Copom foi na quarta-feira, dia 20, quando então a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, passou de 11,25% para 10,75% ao ano. O Banco Central anunciou que também vai manter o ritmo de cortes nos próximos encontros, o que significa que o Brasil pode chegar com um índice abaixo de 2 dígitos na reunião de junho deste ano. As reuniões, a gente lembra, elas acontecem, na verdade, a cada 2 meses. A vice-presidenta da CUT, Juvândia Moreira, também presidenta da CONTRAF-CUT, Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro, ela diz o seguinte: se abrimos os jornais agora, vamos ver que em muitos portais de notícias o destaque é que esse nível da Selic anunciado é o menor em 2 anos, como se fosse motivo para comemorar. Mas não tem o que comemorar. Pelo contrário, diz a Juvândia, simplesmente significa que o Banco Central está praticando uma política monetária prejudicial ao desenvolvimento do país há anos. Porque mesmo tendo chegado ao menor nível em 2 anos, o índice ainda é alto e trava a economia brasileira. O Gustavo Cavazan, que é economista do DIEESE, do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, explica que o Copom tem mais espaço para acelerar os cortes da taxa básica de juros. Ele diz: o Brasil vem registrando queda no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, desde o ano passado. Então não justifica a manutenção de uma Selic que, descontada a inflação, mantém o país
com uma das maiores taxas de juros reais do mundo e que, por consequência, torna caro produzir no Brasil, investir na expansão de empresas e de negócios e, assim, acaba se desestimulando a criação de empregos de qualidade. Portanto, a queda da Selic ela acontece de 0,5 ponto percentual a conta-gotas, como se costuma dizer, pelo Copom, pelo Banco Central. Roberto Campos Neto, bolsonarista, vale a gente lembrar, na avaliação do movimento sindical, de economistas, ainda fazendo um boicote à economia conduzida pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem justificativa, segundo o movimento sindical e economistas, já que a inflação está em queda e sob controle, e o que o Brasil precisa é a retomada plena do crescimento. E com taxa de 10,75% ao ano, as coisas ficam mais difíceis. Mas o Banco Central tem sim, como diz o Gustavo Carvazan, espaço, tem margem para baixar ainda mais a taxa de juros. Direitos. E agora a gente fala sobre a revisão da vida toda do INSS. Por 7 votos a 4, os ministros do Supremo, ao julgarem 2 ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs, que travavam a lei número 9.876 de 1999, decidiram que as regras de transição definidas naquele ano são obrigatórias, o que impede que aposentados e pensionistas do INSS possam ter direito a um cálculo mais benéfico, mais amplo. Com essa decisão, mesmo não tendo votado diretamente a revisão da vida toda dos benefícios do INSS, que tramita lá no STF, os ministros acabaram enterrando de vez a tese de que aposentados e pensionistas que contribuíram com valores maiores até 1994 poderiam pedir a revisão dos seus benefícios. Essa decisão dos ministros foi criticada pelos advogados Roberto Drauans e Glaucia Costa, ambos do escritório LBS Advogadas e Advogados, escritório que presta assessoria jurídica à CUT. Em uma live realizada nesta sexta-feira, dia 22, eles disseram que a tese da revisão não buscava beneficiar todos os segurados, iria beneficiar pessoas, pouquíssimas pessoas, e não era no sentido de tirar vantagem e receber mais do que o outro. Eram pessoas que estavam buscando fazer com que essas contribuições, que eram boas, pudessem ser acrescentadas no seu benefício. Isso quem falou foi o advogado Roberto Drauans. A advogada Glaucia Costa ressaltou que a tese da revisão da vida toda não surgiu do nada. Ela diz que ela vinha sendo trabalhada em primeira instância nos tribunais regionais e passou pelo crivo do STJ e inclusive por decisões favoráveis dentro do STF, que em fevereiro de 2022 aprovou a revisão dos cálculos. E ela explica: a frustração dessas pessoas agora é muito grande, por isso é importante compreender em que contexto se deu isso. A explicação foi de que os ministros do Supremo decidiram que a regra criada lá em 99 deve ser aplicada da forma como ela está, não pode ser interpretada de forma diferente, mesmo que vá beneficiar algum segurado. E aí ele diz: a revisão da vida toda era justamente a possibilidade de interpretação, e ao proibir a interpretação, eles mataram a revisão, que sequer foi julgada, mas mataram a tese pela raiz. Infelizmente, eles proibiram que houvesse qualquer interpretação diferente. E completa: não teve julgamento da revisão da vida toda, mas teve a morte da tese. Não tem mais como se discutir a tese se a interpretação não vai existir. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.